As questões são as questões da própria lei. Só para entender o contexto dessa lei e algumas historinhas que está por trás dessa lei, tá? Para que todos entendam. Não vou citar nomes aqui, mas um amigo meu da Polícia Federal, em 2014, o Jeca, o ministro da Justiça, da Dilma, passou uma norma que alterava a lei de 1946, se eu não me engano, ou de 67, que era a lei que regulamentava imigrantes. Então, isso já era inconstitucional. Uma norma não pode alterar a lei, mas é isso que o Jeca fez. Essa norma é o que hoje se tornou lei. E o que acontecia de 2014 até a Dilma ser impeachada? Esse delegado da Polícia Federal, que fazia controle de fronteira em um aeroporto muito conhecido do Brasil, ele tinha que admitir procurados da Interpol diariamente. E, de acordo com o que ele me relatou, ele lidava diretamente com o Jeca, e o Jeca pedia para que houvesse a liberação, sendo que, de acordo com a lei, ele teria que prender aquele procurado da Interpol ali, em flagrante naquele momento de entrada no país. E o Jeca pedia para libertar. Não, deixa ele entrar no Brasil e a gente vai buscar ele de outras formas. Claro que isso não sucedeu. Quando ele me relatou isso, eu fiquei extremamente preocupado, porque ele me falava que era 3 procurados da Interpol por dia que entravam no Brasil, ao menos quando ele estava lá fazendo a sua ronda. Então, isso é um relato, não vou citar nomes, isso também não vou usar como prova de absolutamente nada, mas foi uma conversa que me alertou ao tema. Uma das questões pela qual agora esse tema agora é comigo. Agora eu estou incumbido de ver isso até o final. Muito bem. Então, essa lei agora passa. Essa lei passa em 2015, já passou no Senado. Final de 2016, passou na Câmara de Deputados. E final de 2016, dezembro, eu acho que foi dezembro, que Temer já sancionou. Então, só para entender, não há mais o que fazer. Ela virou lei. Agora eles vão implementar essa lei. E vemos aí Globo, vemos aí os meios de comunicação, vemos aí o próprio PSDB falando, não, vamos aceitar, vamos abrir os braços para essa nova lei de imigração, vamos abrir os braços e tal, vamos recebê-los todos. Não tenho problema nenhum com imigração no Brasil, muito pelo contrário, eu sou extremamente favorável à imigração no Brasil. Mas imigração qualificada, imigração com controles, com limites, para preservar aquilo que é Brasil. É isso que precisamos. Agora eu vou fazer algumas perguntas que derivam da leitura dessa nova lei, que agora é a Lei de Imigração do Brasil. E eu gostaria que vocês, que estão nos assistindo agora, por favor, respondam ou coloquem no chat à medida que eu vou perguntando. Tá? Acho que então vamos ver se a gente consegue fazer essa interação. Talvez funcione. Vamos lá. Então, aqui são 10 questões para refletir e dizer não à lei da imigração, do senador paulista Luizio Nunes, do PSDB. Mande a sua opinião para o Luizio Nunes. Muito bem, vamos à primeira pergunta aqui. Luiz, oi. Não sei se todo mundo já está sabendo que o Serra hoje pediu demissão, né? Bom. E renunciou. E o Aloysio Nunes está super cotado para ser o novo ministro das Relações Exteriores. Tá? Então, além dessa lei... Boas notícias essa. Bom, eu gostaria que vocês aqui que estão nos assistindo façam jus de tudo isso que está acontecendo no Brasil nesse momento. Vou até acrescentar um outro ponto, tá? Antes de começar a leitura. Bom, vamos ler as primeiras as questões aqui, depois eu entro nesse último ponto para vocês verem como é que já está tudo casado e por que o Brasil passou essa lei. Vamos lá. Muito bem. Um imigrante sem visto de residente poderá prestar serviços e receber pagamento do governo ou empresas no Brasil
temos 12 milhões de desempregados. O que você acha e pensa disso? A lei permite que um imigrante com visto de turista receba do governo, receba de uma empresa. Não seria legal você, brasileiro, ter um visto de turista e vai trabalhar nos Estados Unidos ou vai trabalhar na Europa e começa a ganhar por lá e fica por isso mesmo? Não seria legal isso? Bom, é essa lei que nós passamos aqui para os turistas que vêm de fora. Imagine as miríade de possibilidades em que uma pessoa não é um residente, não é uma pessoa, não é uma pessoa que vai se estabelecer aqui no Brasil, presta trabalho, volta para o seu país, cruza a fronteira e fica por isso mesmo. Enfim, tira o seu emprego aí, que temos aí leis trabalhistas para te proteger. Bom, é mais uma maneira aí também. Eu sou contra as leis trabalhistas, eu vou deixar bem claro, mas não dessa maneira, tá? Enfim, respondam, sim ou não. Você é a favor que um turista possa receber e poder exercer trabalho para governo ou empresa? Você é a favor? Sim ou não? Segunda questão. Imigrante que obtiver visto de residência no Brasil por acolhida humanitária poderá usufruir do SUS, do auxílio moradia, auxílio desemprego, Bolsa Família, etc., todos os programas sociais do governo. Nossa infraestrutura comporta essa sobrecarga? Essa aqui é a questão. Sim ou não? Nós estamos preparados para dar todos os benefícios sociais para essa nova leva de imigrantes? Vamos lembrar aqui, não há limites, não há cotas. Então, vamos entrar, tem perguntas mais contundentes. Pode falar, Tom. Tem um detalhe nessa sua segunda pergunta que eu reputo interessante. A estrutura dá conta dos brasileiros? O SUS está legal para os brasileiros? Porque se estiver 100% dos brasileiros sendo atendidos num padrão de alta qualidade, por que não abrigar mais algum outro cidadão? Mas se a estrutura sequer dá conta dos brasileiros, como dará conta de mais um cidadão? Esse é um detalhe, é um parâmetro objetivo para responder essa sua pergunta. Dará conta para receber o mundo inteiro, a carência do mundo no Brasil? Eu faço a pergunta colocando um parâmetro. Dá conta hoje só dos brasileiros? Essa é a questão. Pois é. Bom, primeiro o Brasil, né, Tom? Primeiro o Brasil, né? Aqui a gente está colocando o Brasil como... Bom, isso eu vou entrar no final. Agora, terceira pergunta. Moradores estrangeiros de fronteira, turistas no Brasil, poderão portar arma no Brasil e ter livre acesso pela fronteira. Mas o brasileiro não tem o direito de portar arma. Você acha isso justo? E isso está na lei. A lei preserva o direito de porte de um turista ou de um povo ribeirinho, como ele coloca, né? Agora criou uma nova segmentação social. É um povo ribeirinho, ele não é nem turista, ele não é imigrante, ele não é um refugiado humanitário, ele é um povo ribeirinho. Então, um povo ribeirinho lá da Colômbia, com as Farc, poderão passar armados e nós temos que respeitar isso. Tá? Tá na lei. Eu vou ficar emocional aqui, desculpa, pessoal, porque realmente é um afronto, tá? Mas, enfim. Vamos à quarta aqui. Nossa segurança de controle de imigração não será aprimorada. Não há nenhum projeto relevante nesse sentido. O que nos protegerá de imigrantes terroristas? Bom, não sabemos o quê, mas você acha que é razoável, sendo que não há nenhum plano, nenhum projeto, nenhum método para controlar a entrada de terrorista no Brasil? Aliás, pela conversa que eu fiz anteriormente, você viu que eles estavam até abraçando terroristas até a Dilma sair. Estavam abraçando. Agora é lei. Então, você acha isso positivo? Quinta pergunta aqui. Imigrante tem que ter tratamento especial
e legislação especial de proteção acima dos direitos dos brasileiros? Por favor, responda. Porque essa lei, de certa maneira, dá direitos especiais e tratamento especial ao imigrante, acima do seu direito cidadão. Ô, Luiz, diga. Na questão das armas fica muito claro isso. Exatamente. Agora, vamos entender, a população do Brasil, qualquer 200 milhões, pouquinho mais, né, um pouquinho mais de 200 milhões. Então, vamos supor que 200 milhões, que é a atual população do Brasil hoje, que venha mais 200 milhões de refugiados humanitários dependentes de serviços públicos quiserem entrar no Brasil de uma só vez, por diferentes caminhos. Seja eles da América Latina, seja eles lá do Oriente Médio, da África, Ásia, de onde for. Isso é possível. Tá? De acordo com a nova lei. Como não tem limites, isto é uma possibilidade. Muito bem. Você é favorável a isso? Você, brasileiro cidadão, você subscreveu a isso? Isso não vai afetar o que é o Brasil, a nossa cultura, nossas leis? Não vai afetar em nada? É uma grande responsabilidade, uma grande ignorância achar que não vai afetar em absolutamente nada. Podemos receber aí o mundo inteiro vir para o Brasil que não tem absolutamente nenhum problema. Muito bem. 7ª questão. O povo brasileiro precisa mudar sua cultura via propaganda do governo para aprender a receber os imigrantes? É isso que está na lei. A lei pressupõe que haverá propaganda de governo para mudar você, brasileiro, para que você aprenda a como eles, a absorver eles. Então, é você que é o errado, não é o imigrante que tem que aprender o português, que tem que tolerar como nós nos comportamos, que tem que abraçar a nossa cultura, o nosso jeito. Não, eles não têm que fazer absolutamente nada. É você que vai ter que aprender a lidar com eles. Isso está na lei. Detalhe. Você é favorável a isso? Isso acontece, tem acontecido na Europa. Os muçulmanos lá, eles simplesmente não têm o menor interesse em aprender a língua do país, em aprender os costumes, eles não se adaptam, eles querem que o povo local se adapte às regras dele, né? Então, a gente está vendo isso acontecer lá, já não deu certo na Europa. Obviamente que não vai dar certo no Brasil, e é errado por princípio. Cada vez que você vai lendo, bem que você falou que você ia ficar emocional, eu estou ficando muito, até porque eu tinha me esquecido que a lei já tinha sido aprovada. Depois que você falou, eu me lembro, porque foi tudo feito assim de afogadilho mesmo. E aí, quando a gente viu, já estava aprovado. Então, é um escárnio. É um escárnio para a população fazer isso. Agora vem mais uma facada aqui, bem perto aqui da jugular. Imigrantes residentes, não cidadãos. Tá? Eles são imigrantes residentes. Não são cidadãos ainda. Tá? Podem formar partidos políticos e criar sindicatos. Você concorda com isso? Imagina essa horda que fala uma língua que não é a nossa, que tem uma cultura, ou talvez um jeito de se comportar que nós não sabemos se é o nosso. Eles não têm que jurar bandeira, não têm que falar português, não têm que absolutamente nada. Nós é que temos que adaptar a eles. Muito bem. Então, eles entram, e agora o que acontece? Eles podem formar sindicato e formar partido político? Como é que é isso? Tem um detalhe aí, Luiz. Eu fico pensando aqui com os meus botões. Se nós fôssemos invadir um país para dominá-lo, o que faríamos? Eu não tenho dúvida, tiraria um xerox dessa lei e implementaria no país que eu pretendo dominar. Porque a dominação, ela passa exatamente por essas etapas.
você não absorve a língua local, você impõe a sua, isso é uma dominação, né, de fora para dentro. Você você toma o governo local, então o partido político, você só mudou o estilo, você não toma na força, como era antigamente, mas você toma através de uma legislação como essa. Então, me parece que é uma legislação com objetivos claros e... Eu vou chegar aí nisso. Vamos lá. Eu vou terminar e vou chegar nesse teu ponto aí. Eu vou pular aqui uma questão que tem um fluxo melhor. Lembra de quando nós fizemos as manifestações lá em Brasília contra Dilma, etc. e tal? Lembra que eles estavam falando que já estavam vindo paraguaios e bolivianos e venezuelanos estavam entrando? Houve esse boato. E que a Força Nacional chegou a bloquear alguns ônibus fora de Brasília quando foi da leitura do impeachment. Vocês lembram desses fatos, né, Tom e Bia? Então, agora, olha essa questão aqui, que já está em lei agora. Turistas podem ter o direito de fazer manifestação política no Brasil sem serem cidadãos? Muito bem, de acordo com essa lei, agora, um turista pode entrar aqui no Brasil, fazer o escarcéu político, fazer o caos, desestabilizar o governo, e é um direito. Eles vão ter esse direito, né? Isso é cabível. E agora tem uma questão que não está aqui nessas 10 questões que eu postulei aqui, postulei 9, tenho a 10ª, é uma nova, que eu estava lendo lei, então já estava... Tem outras ali que você não pode mais deportar. Então, o Brasil não vai poder deportar. Então, se por acaso temos aí imigrantes que pedem refúgio, são criminosos, são estupradores, e são de outra nação, são nacionais de outra nação, e nós absorvemos ele como uma absorção humanitária, e ele é um bandido ou um terrorista, nós não podemos deportá-lo. Bom, é o seguinte... Isso tudo reflete, é um reflexo, é um pequeno reflexo, mas veja o impacto deste pequeno reflexo, de ter um poder ilegítimo no comando da nação e com muito poder. Nós, brasileiros, não temos o poder de remover um cidadão como o senhor Aloysio Nunes. Não sabemos, não temos transparência para saber que parcerias ele está fechando internacionalmente. Não temos essa transparência. E o que acontece? Esses acordos são fechados. Agora, recentemente, a Theresa May, que é a primeira-ministra lá da Inglaterra, conservadora, etc., já fechou suas fronteiras, ou está querendo fechar, ainda está querendo criar empecilhos lá, mas ela já declarou que isso, declarou publicamente, podem procurar, Theresa May, com relação à imigração. Ela já declarou que a América Latina vai receber da Europa e da Inglaterra pagamento, ou seja, vamos fazer um mais médicos ao reverso, né? Eles vão mandar imigrante e vão pagar para a gente receber os imigrantes aqui no Brasil. Ela não teria dito isso, pessoal, se já não houvesse embasamento jurídico para que isso se materialize. Ela não é uma pessoa irresponsável, ela é uma primeira-ministra conservadora. Se ela fosse da esquerda inglesa, tudo bem, ela falaria um bravado populista como esse, sem ter um acordo já firmado. Mas, no caso dela, ela já tinha esse acordo firmado. Tá? Ela não é a culpada, que a culpada é a ONU, que é dominada por países árabes, a Arábia Saudita e tal. E o que a Arábia Saudita está fazendo com relação a isso? Está fazendo muros contra esses terroristas. E nós aqui estamos abaixando a guarda para absolutamente tudo que pode ser de ruim do mundo inteiro. Vamos fazer aqui uma movimentação com relação a isso. O senador Aloysio Nunes, de todos que estão escutando aqui, ele não pode mais dormir muito bem, porque eu não estou dormindo bem com essa lei passada. Eu não sei se você vai conseguir dormir bem, porque ela já é lei. A partir de hoje, aliás, a partir do 1º de janeiro, ela, se não me engano, Bia, você me corrige, foi sancionada em dezembro,
Eu acho que ela já está em vigor já a partir de 1º de janeiro desse ano, se eu não me engano. E entendam, hordas poderão entrar no Brasil e não temos nenhuma maneira de controlar, não temos nenhuma maneira de absorver, não temos nenhuma maneira de você criar métodos que protejam a sociedade brasileira. Muito pelo contrário, ela ofende a sociedade brasileira e força que nós nos adaptemos a essas novas culturas que estão para entrar no Brasil, seja lá qual for. Imagina que se for uma língua aí mais difícil ainda da gente se adaptar, vamos ter aqui, vai ter propaganda do governo para isso também. Muito bem, pessoal, é isso. Olha, temos um grande problema pela frente. Eu vou encarar isso, é uma missão minha, acho que a Bia pode ajudar muito, Tom, idem, é uma questão legal, porque a lei não é pequena, tem vários artigos aqui, acho que tem mais de 100 artigos. Eu estou colocando isso tudo no meu fanpage, tem também no fanpage do Movimento Liberal Acorda Brasil, tem alguns juristas também do Movimento Acorda Brasil que estão olhando nisso, e estamos vendo, junto ao Ministério Público, junto a outros órgãos, como que nós vamos fazer uma defesa do Brasil. Mas é aqui, pessoal, a defesa começa aqui, é legal antes. Então, vocês todos podem ajudar nesse processo. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir ter um impacto. Eu tenho certeza, porque o descalabro está demasiado. E o momento político não é para esse tipo de descalabro. O momento político é para o oposto. É para que nós retornemos à sanidade. E não para que passe esse tipo de lei completamente irresponsável. Muito bem, eu passo a bola aí para Tom e Bia. Obrigado, pessoal.